conta de outra, para os funcionários públicos, para os pequenos e médios proprietários industriais e comerciantes e os grandes capitalistas, os grandes grupos, os banqueiros, com milhões e milhões de fortuna acumulada e que ganham milhões, não pagam nada no nosso país. Isso é uma injustiça. E não há nenhum eurodeputado, nenhum candidato a falar nisso. E eu estou aqui para defender a carteira dos portugueses e das portuguesas. É exatamente, porque aqui no Minho o que predomina é os pequenos proprietários, os pequenos empresários, e são esses que são roubados constantemente, cada vez mais oprimidos. E nós hoje verificamos que há pequenos comerciantes, pequenos industriais, mal ganham para comer e pagar os seus empregados. E isso não pode ser. E eu depois um Estado grave, reacionário que temos no nosso país, o governo reacionário, cada vez mais rouba os pequenos comerciantes. E para proteger os banqueiros. E veja lá que eles agora criaram os ladrões legais do país, que são os agentes de execução. Os agentes de execução podem ir ao bolso de qualquer cidadão sem ordem do juiz. Basta haver uma caixa civil, pronto, já vão melhor a conta do banco, melhor o carro, melhor o ordenado e coisa. São os piratas legalizados neste país. Tudo para prejudicar os pequenos, aqueles que trabalham, aqueles que lutam no dia a dia pela sua sobrevivência. Mas algum ponto para além de já olha, o outro ponto que eu desejava falar é combater a justiça fascista. Os corruptos e ladrões dos partidos e do sistema. Porque vieram milhões e milhões de fundos da União Europeia para ajudar ladrões, fui ao tribunal e fui condenado. Veja o grande roubo do BPN, onde os grandes tubarões ligados ao professor Cavaco Silva roubaram milhões, 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros que desapareceram para os portugueses pagar. O banco faliu através da Sociedade de Luz de Negócios. Esses ladrões ligados ao professor Cavaco Silva estão todos soltos, nenhum foi preso. E a justiça persegue aqueles que denunciam, aqueles que roubam. Portanto, os ladrões de colarinho branco estão protegidos em Portugal. E temos aqui a justiça portuguesa, o Ministério Público, os tribunais, completamente capturados pela maçonaria e pelos grandes interesses dos banqueiros e a proteger os ladrões. Imaginem que nós estamos a pagar uma dívida monstruosa de 7 mil milhões de euros, que foi um desfalque dado pelos amigos do Sr. Cavaco no BPN, à volta do Sr. Oliveira Costa. Então os portugueses que trabalham, produzem riqueza, a lutar com enormes dificuldades para a sua sobrevivência, a pagar um golpe, uma fraude de 7 mil milhões de euros e que ninguém vai preso. Portanto, a justiça em Portugal não presta, tem que ser combatida. E o meu inimigo número 1 é a justiça corrupta, reacionária, contra os ideais de abrigo que temos em Portugal. Porque a justiça que temos em Portugal foi herdada do tempo do fascismo. As meninas não sabem, mas no tempo do Salazar, quem se atrevesse a dizer mal, a criticar a guerra colonial, a criticar a ditadura salazarista, era encarcerado. Ficava anos a apodrecer na prisão. Era julgado pelos juízes fascistas. E quando o preso ia se defender, ou algum advogado ia defender, vinha a pé e agredia o preso, político, à vista do juiz. O juiz não dizia nada. E esses senhores, quando veio o 25 de Abril, não foram saneados, deviam-se postos na rua, a pão e água. Não foram. Criaram este aparelho judicial podre, decadente e corrupto e que oprime os portugueses. E veja o ponto que eles já chegaram. Criaram os agentes de execução para roubar toda a gente. Ninguém está a salvo. Há o velhinho que assina sem querer, vai aderir a um programa da MEL ou da Zone, assinou por 2 anos ou 3 anos, depois quer desistir, eles vão lá, penhoram as coisas ao velhinho, penhoram o dinheiro do velhinho, penhoram a reforma. Isto é uma canalha que aqui existe. Porque atualmente a ditadura que eles estão a impor, a ditadura económica, já ultrapassa a do próprio Salazar. O Salazar não permitia que se fosse à conta bancária dos cidadãos. E temos aqui uma ministra, a Paula Teixeira Cruz, que é mesmo uma fascista ainda pior que o Salazar. Ela aprovou num decreto de lei, em setembro do ano passado, amplos poderes para os agentes de execução. Eles vão à conta bancária da menina,
à conta dos seus familiares, ao seu ordenado e tiram o dinheiro. E muitas vezes ficam com o dinheiro, que são ladrões, a maior parte deles são ladrões, roubam o dinheiro, penhoram o dinheiro e não entregam aos sequentes e a pessoa tem que pagar a segunda e a terceira vez. Portanto, a maior canalha que existe neste país, que é culpado, é os agentes de execução, magistrados do Ministério Público e juízes, que essa gente não presta. Tem uma minoria de pessoas que são boas, mas 90% dessas pessoas não prestam. São reacionários e que estão os ideais de abrigo. Obrigada.